E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu estou trazendo o recap da parte 15 do Prota que reencarnou no corpo do vilão e conquistou o harém que era do herói. E como vocês já sabem, o card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 10 mil likes, eu faço a parte 16 dessa obra. Na parte anterior, o vilão foi para a academia, e finalmente se encontrou com o herói, e teve aulas particulares com a nova heroína, a Lilian. Depois, ao deitar na cama, ele explicou que agora ele não sabe como será morrer naquele mundo, ele não sabe se o efeito colateral do toque do solo congelado não afetará a realidade. Mesmo que desapareça, não significará realmente que ele morrerá. Ele só pode aceitar a situação como ela se apresenta, após alguns minutos perdido em pensamentos. Ele acabou caindo no sono. Depois, ao abrir os olhos, ele se encontrou novamente dentro da sala de aula. Ele foi para a cama sem roupa e a única coisa que ele usou foi o anel. Por isso agora ele tem certeza que o culpado de fazer ele entrar nesse lugar é o anel. Após confirmar isso, ele saiu da sala e viu um cavaleiro negro andando pelo corredor e partindo para cima dele no momento que sentiu sua presença, mas por já estar esperando por isso, ele desviou facilmente do primeiro golpe, e em seguida, movendo sua mão em grande velocidade, ele agarrou o punho da espada, e na maior facilidade tirou a lâmina da mão dele. E com um tom de deboche, ele perguntou se seu inimigo não consegue segurar a espada com firmeza, e com um olhar maligno, ele ceifou a vida do seu adversário, e revistou o cadáver para descobrir sua identidade. E ficou surpreso ao descobrir que o cavaleiro tinha 2 corações. Essa descoberta fez ele ficar ansioso. Se ele tivesse perfurado o coração do oponente sem saber, e baixasse a guarda, ele poderia ser atacado com sucesso. Terminando de verificar o cavaleiro, ele achou a composição do monstro muito estranha, e também que haja apenas uma amostra na sua mão. E sem pensar muito, ele decidiu caçar mais dessas latas de ferro. Assim, alguns minutos depois, ele conseguiu caçar vários cavaleiros em pouco tempo, e descobriu que as diferenças individuais deles eram enormes comparadas com os outros monstros. Inesperadamente, os pontos fracos dessas latas são todos diferentes, e a única maneira de matá-los juntos deveria ser com tiros na cabeça. Resumindo, elas não são tão fortes se você pode lançar feitiços, mas elas ainda são perigosas. Elas podem enviar um sussurro que abala o coração das pessoas. E após matar alguns desses monstros, ele percebeu que o anel em seu dedo tinha ficado mais brilhante. Depois, na academia real, enquanto ouvia os elogios das alunas sobre sua aparência, ele percebeu que os sussurros daqueles monstros aumentarão seu consumo de energia gasta. Mas se ele quiser manter a ativação do atributo de energia durante a luta e também manter sua imunidade para os sussurros dos monstros, ele não tem outra alternativa neste momento. Enquanto pensava nisso, uma das alunas o interrompeu, perguntando que ele tem algum tempo livre para almoçar com elas, e se ele precisar de ajuda, depois de se tornar portador do anel, elas podem o ajudar. Agradecendo elas pelo convite, ele se desculpou e recusou o convite delas, dizendo que tem planos, mas apesar da sua recusa, elas continuaram insistindo. Aí de repente uma mão agarrou seu ombro. A dona dessa mão era Noelle. Com um olhar assassino, ela perguntou se as alunas não entendem o que os outros estão dizendo, ou elas têm algum problema de inteligência. Assustadas com a princesa, elas fugiram rapidamente. Com a partida delas, a Noelle virou para o Roel e disse que está quase na hora das facções dos Anéis de Rosa recrutar pessoas. Ele precisa começar a recrutar membros para sua organização. Se isso continuar assim, ele não poderá ir para a aula em paz. Coçando a cabeça, Roel disse que já encontrou alguém para cuidar disso, e agradeceu a princesa pelo seu conselho. Ouvindo seu agradecimento, ela falou que se ele quer agradecer, ele deve tomar uma atitude, e tomar café da manhã com ela. Enquanto Lilian sentia um sentimento estranho ao ver os dois agindo como um casal, seu irmão apareceu na sua frente, dizendo que tem algo a dizer. Depois, na biblioteca, o Roel pensou consigo mesmo que esses 2 sonhos estavam na academia, então deve haver algumas pistas sobre a academia como campo de batalha, mas com tantos livros, ele não sabe onde pode encontrar os desenhos do projeto arquitetônico da faculdade. Para piorar, a versão mais recente do mapa do colégio está localizada na 12ª estante da área de documentação. Para obter essa versão, ele terá que adquirir certas permissões. Enquanto pensava no que fazer, de repente a esfera de cristal se apresentou.
dizendo que se chama Margaret, uma elfa artificial que serviu a Academia Santa Freya por 100 anos. Ela está se revelando para ele neste momento, para informar uma mensagem de acordo com o procedimento. A permissão dele foi aberta. A primeira autoridade é de nível 3, e a fonte de autoridade é o Anel da Rosa Azul. Ele pode usar essa autoridade para ter direito de voto na reunião dos portadores do Anel. Os resultados obtidos através do processo de votação da reunião dos portadores do Anel determinarão se haverá autoridade secundária. A autoridade de segundo nível tem prioridade sobre o reitor e é atualmente a autoridade máxima do corpo discente. Por isso ele deve usar com cautela, ficando surpreso com essas informações. Roel perguntou ao sistema se sua autoridade realmente tem precedência sobre a do reitor Antônio, e ao invés de responder, o ChatGPT continuou sua explicação, dizendo que a segunda autoridade está no nível 3 e deve ser liberada com o passar do tempo. E a fonte de autoridade é legado, e como a autoridade dele ainda não atingiu um nível alto, o sistema não podia dizer qual era o legado dele. Ao ouvir essa explicação, Roel fez várias outras perguntas, mas o ChatGPT só deu a mesma resposta para todas elas, falando que a autoridade do usuário ainda não atingiu esse nível, então ele não podia responder. Irritado, ele perguntou se fez algo para habilitar a segunda permissão, e para sua surpresa o ChatGPT respondeu que sim, o Anel de Rosa Negra, e a orientação dos sonhos, fez as permissões serem desbloqueadas. Satisfeito com essa nova informação, o vilão pensou consigo mesmo que como Margaret serviu a academia por centenas de anos, os estudiosos devem ter entrado em contato com ela. É até possível que eles tenham deixado algumas cartas. Em outras palavras, contanto que ele mate os monstros, encontrar o erudito, será uma questão de tempo. Depois da aula de magia, Roel estava começando a ter dor de cabeça, de tanto ouvir as repreensão da Lilian. Ela explicou para ele que o que ele está liberando agora é como a água. Ela precisa ser mais rica desde o início para ter sucesso. Embora ele tenha conseguido essa aula através da instrutora Chris, ele não entende por que a Lilian está sendo mais fria com ele do que antes. Mas apesar do seu ressentimento, ele seguiu os conselhos dela, e ativou sua magia de chamas, e pediu para ela iniciar o teste novamente. No momento que ele terminou de dizer isso, ela apareceu de repente na frente dele, e o atacou em alta velocidade, e para surpresa dela, ele conseguiu bloquear seu primeiro golpe. Nem mesmo ele pensou que conseguiria bloquear ela usando sua energia, mas apesar desse incrível acontecimento, sua energia se dissipou de repente. Naturalmente ele ficou desanimado, e percebendo isso, a Lilian tentou confortar ele, dizendo que embora sua magia não dure muito, ele fez um grande progresso. Esse incentivo dela fez Roel se animar, então bem motivado, ele disse que fará seu melhor. Ao ver o sorriso confiante dele, ela sentiu uma sensação inexplicável de intimidade. Era como se ela tivesse sido encantada por algum tipo de feitiço. Apesar de se sentir estranha, ela deu seu melhor para controlar suas emoções e descobrir qual técnica de sedução ele usou. Para ela aprender também, se ela descobrir, sua vida ficaria um pouco mais fácil. Mas apesar de querer saber, ela deixou esse plano de lado por enquanto. Ela não estava conseguindo resistir por muito tempo à técnica de sedução dele. Vendo o olhar estranho dela, Roel se perguntou o que há de errado. E se há algo no seu rosto? Interrompendo seus pensamentos, ela disse que Paulo veio ver ela hoje, e em seguida perguntou qual é o propósito do Roel ao acolhê-lo. Essa pergunta fatal dela fez ele entrar em pânico. Esse é um ponto de virada importante no jogo. Então, para as coisas não dar errado, ele se acalmou e explicou que existem dois pontos mais importantes. O primeiro é porque ele não suporta que o assédio seja uma prática comum, e a outra é porque ele valoriza muito o futuro dele. Paulo não podia decidir seus antecedentes, então ele não tem culpa. São aqueles que intimidam e discriminam que estão errados, e ele acha que o Paulo é muito talentoso e terá um futuro brilhante. Após explicar isso, ele pensou em sua mente que como ela é a princesa do Império Austin, uma vez que ela determine que ele tem mais intenções, Paulo seria imediatamente controlado para que não pudesse ser explorado por potências estrangeiras. O pior resultado pode ser deportado diretamente de volta ao país. Deixando seus pensamentos de lado, ele perguntou se ela estava satisfeita com sua resposta, e ela respondeu que ele está salvo por enquanto, e em seguida entregou um bichinho de pelúcia, e disse que vai emprestar esse artefato para ele, e explicou que esse item funciona como um dispositivo de comunicação. Ela vai entrar em contato com ele através desse dispositivo de ligação mágico. Os encontros frequentes deles atrairão atenção, por isso ela vai usar isso para avisar os horários das aulas. Ao ver o bichinho de pelúcia, o prota começou a suar frio, enquanto pensava em sua mente
Que esse dispositivo de ligação é um método de comunicação muito comum na Academia Santa Freia, é um artefato bem popular entre os casais. As palavras escritas por uma parte no papel do comunicador também aparecerão no papel da outra parte, mas apesar de ser útil, esse estilo de pelúcia que ela está oferecendo para ele é meio estranho. Notando o olhar dele, ela perguntou se ele não gostou do seu dispositivo, e para não deixar ela com raiva, ele fingiu gostar, e pegou o coelho de pelúcia, e comentou que um fabricante de objetos amaldiçoados que vive isolado abriu um café, e todos os anos, no dia em que são concluídos, o primeiro cliente a entrar no café ganhará um objeto de edição limitada que é como uma boneca. Esse coelho é um desses objetos. Uma boneca super rara de edição limitada que só pode ser obtida pelo primeiro cliente que entrar pela porta. Em seguida ele perguntou como ela conseguiu esse item incrível, e envergonhada, ela explicou que não foi difícil. Basta saber os dias em que o fabricante irá reabastecer os objetos, observá-los e calcular quando o fabricante tem tempo livre. Ela só faz alguns cálculos com base nisso. Depois disso, ela reduz o intervalo para alguns dias. Terminando de explicar isso, ele agradeceu ela novamente, e falou que vai guardá-lo com cuidado. Ao mesmo tempo ele pensou consigo mesmo que não esperava que Lilian gostaria dessas coisas femininas. Ela é muito distante, então era difícil imaginar tal coisa. Isso faz ela parecer adorável. Um pouco mais tarde, Roel se encontrou com o Paulo, e perguntou o que aconteceu com o recrutamento de membros para o departamento de consultas, e ele respondeu que talvez seja porque ele é o líder, mas só conseguiu recrutar alguns. Ele tem receio de que ninguém mais virá. Ao ver sua cara de preocupação, o vilão pensou em sua mente que o herói é o protagonista do Olho do Observador. Seus membros de equipe são todos da elite, e sua facção não é uma que depende de mão de obra, e por ele estar sozinho, ele não estava tão seguro com ele mesmo. Por isso Roel falou que se essas pessoas não se unirem por ele, então ele deve virar as costas para eles. Para confortar o herói, ele disse que seja porque são tolos, ou há um problema com sua aliança, será um problema depois se os recrutarem agora. Após esse diálogo, Roel perguntou se os novos membros estão nesse lugar, e o herói respondeu que estão lá fora. Ao mesmo tempo que ele terminava sua explicação, um cara entrou na academia. No momento que o prota viu o figurante, ele o reconheceu na hora, e explicou que esse cara é Geralt, o filho de um marquês de Pando, o reino dos cavaleiros. Ele se uniu à academia usando uma identidade falsa. No Olho do Observador, ele veio para a academia para se esconder da sua prometida. Esse cara foi de grande ajuda para o Paulo em cenários posteriores. Após cumprimentar o Roel, o filho do marquês comentou que seu departamento foi estabelecido hoje, mas ele já recebeu uma carta estranha. No momento que ele falou isso, o vilão percebeu que ele estava testando suas habilidades desde sua chegada, e pensou consigo mesmo que isso era o esperado do cumprimento de alguém de Pando, um país cuja abordagem é extremamente direta. Eles acham que os homens de verdade devem ir direto ao ponto, e acabar com seus inimigos. É normal matar o próprio inimigo, senão, são vistos como fracos, interrompendo seus pensamentos. Geraldo entregou uma carta com o selo vermelho de sangue para o Roel. Ao ver a carta, o prota lembrou que o incidente do selo vermelho acontecerá em breve. Ele não esperava se encontrar com este incidente extremamente malicioso. No dia em que ele começou a trabalhar no jogo, o incidente começou quando uma graduada chamada Cher desapareceu. Sua família viajou à academia em sua busca, mas a academia não deu muita atenção. A seita demoníaca se envolveram eventualmente, e este incidente terminou de uma forma completamente horrível. No Olho do Observador, o herói e sua equipe reduziram a causa do desaparecimento de Sherry, até chegar no broche perdido da vítima. Eles trabalharam com o departamento de segurança de Lilian e descobriram uma série de assassinatos cometidos pelos ocultismos demoníacos que aconteciam há anos. Os culpados foram um membro da equipe da academia juntamente com 10 membros do ocultismo demoníaco que se esconderam nas montanhas. Este membro da equipe podia investigar informações sobre os estudantes devido à sua posição. Ele escolheu estudantes que poderiam ficar sozinhos em Leinster após a formatura, e que não tinham vínculos sociais locais. Juntos, os sequestraram e assassinaram. No final eles descobriram que a Cher estava morta desde o início. Depois, as pessoas descobriram umas masmorras subterrâneas onde o ocultismo demoníaco fazia experimentos humanos. Não havia imagens da masmorra no jogo. A cena foi descrita usando 3 palavras: inferno sangrento. Algo ainda mais difícil de aceitar ocorreu. A pessoa que entregou o selo vermelho de sangue morreu, e os pais da Cher também foram assassinados no meio de sua viagem, e o líder do grupo ficou surpreendido pelas investigações em grande escala de Paulo e sua equipe. E ele e o ocultismo demoníaco escaparam com sucesso. Essa terrível tragédia do jogo não pode acontecer novamente. Ele não podia permitir que os culpados por esses crimes horríveis fiquem impunes. Aqueles que merecem viver devem viver,
e aqueles que merecem morrer devem morrer. Por esse motivo ele aceitou essa missão. Seu primeiro objetivo era encontrar a pessoa, não apenas a Sherry, mas quem entregou essa carta. Roel sabia que no olho do observador, o herói não investigou o nome e a aparência do mensageiro. A carta vermelha de sangue era a única pista em suas lembranças. Devido a isso, Paulo acabou sendo incompetente nesse momento crucial, mas se eles pegarem a escrita nesta carta, eles poderão deduzir se essa jovem é de Austin. Após criar um plano, ele entregou a carta para o Geraldo e perguntou quais provas ele conseguiu decifrar, e ao cheirar o selo, o filho do Marquês revelou que a cor vermelho de sangue dessa carta é o resultado do processo. O envelope cheira metal. Isto foi originalmente escrito em um envelope branco. Essa pessoa é como ele. Ela deve ser uma feiticeira que é uma especialista em transformação. Ela tingiu a carta com os recursos que tinha, para que eles prestassem atenção nisso. Ao ouvir sua teoria, Roel comentou que há muitas pessoas na academia que têm essas características. Por isso ele tinha que procurar a senhorita Rosa Vermelha amanhã. No dia seguinte, na mansão das mariposas, a Charlotte explicou que ele só tem um envelope que foi processado com energia maldita. Ele não tem nenhum nome ou informação específica, o que significa que os resultados da adivinhação serão imprecisos. Ouvindo sua explicação, ele falou que estava tudo bem, ela só precisa dar um número próximo, querendo agradar seu amado. Ela pegou uma moeda e disse que talvez possa aumentar a precisão dos resultados se usar uma moeda de ouro de centenas de anos pertencente ao Império de Austin. Ao mesmo tempo, um stand de uma mulher segurando uma balança apareceu atrás dela, e nesse mesmo momento, a Charlotte jogou a moeda para cima, e a moeda girou algumas vezes até parar. Vendo isso, ela explicou para o Roel que essa é a terceira área de albergues. As casas e os edifícios são mais novos, e a área está próxima da rua comercial. Os albergues são de apenas um quarto, e são mais caros que em outras áreas. Os residentes são nobres menores mais ricos e a maioria são mulheres. Ao ouvir essa informação, o Prota ficou satisfeito. Isso seria suficiente para ele evitar esse incidente, e pensou consigo mesmo que o edifício da terceira área de albergues tem apenas 5 andares. Cada andar abriga 2 residentes, o que significa que há apenas 10 pessoas em um edifício. Só há 100 estudantes cujos quartos estão virados para o sudeste. Uma garota que veio de Austin, tem habilidades de transformação, e estar em contato com a Sherry de um ano superior. Não pode haver mais de uma pessoa entre os estudantes que cumprem as condições. Mesmo que o principal culpado da série de assassinatos no incidente do selo vermelho de sangue tenha sido um membro da equipe, seu objetivo era oferecer sujeitos de experimentação humana ao ocultismo demoníaco. Ele tem que eliminar o grupo de ocultismo demoníaco, mesmo que seja apenas para os estudantes. No olho do observador, a descrição da montanha onde estavam escondidos era muito incompleta. Após várias inferências feitas sobre o ocultismo demoníaco, as localizações mais plausíveis são o estado de Luster e a fábrica de vinagre. Mas há outro problema: a mão de obra. Noelle deveria ser uma profissional se o caso envolver o combate contra o ocultismo demoníaco. No entanto, os membros do departamento são todos estudantes do primeiro ano. A diferença de habilidade é enorme. A Lilian é a única que resta. Devido a isso, ele se encontrou com ela e revelou os detalhes específicos da situação. E em seguida disse que o departamento de consultas pode fornecer informações sobre localizações plausíveis onde o ocultismo demoníaco pode estar escondido e um pouco de apoio. Por isso ele espera que as forças especiais do departamento de segurança possam atuar como a principal força que cerca e enfrenta o ocultismo demoníaco. Felizmente, Roel conseguiu encontrar o broche graças à trama que já sabia. Após ouvir sua revelação, a Lilian falou que não acredita que ele esteja mentindo sobre um assunto tão importante. Por isso ela vai liderar uma equipe e irão para a estação de Fustero, e realizará um ataque rápido na localização onde o ocultismo demoníaco pode estar escondido. Como Roel disse que o departamento de consultas reduziu as opções a 2 localizações, ela dividirá as forças especiais em 2 grupos, e ambos liderarão uma equipe. É mais seguro assim, mas apesar de ser seguro, o vilão falou que isso pode não funcionar. O objetivo principal deles é prender os criminosos. Ele irá onde está a pessoa que enviou a carta, e vai esperar que o principal culpado chegue. Não gostando da sua ideia, Lilian bateu a mão na mesa e recusou sua ideia, dizendo que é muito arriscado. A habilidade dele não se compara à dos criminosos, então não tem por que ele tomar uma decisão tão impulsiva. Ao ver a preocupação dela pela sua segurança, Roel ficou surpreso, e ela ficou confusa com esse sentimento de desconforto que se aloja em seu coração quando ela ouve ele dizer que quer colocar-se em perigo. Apesar da sua surpresa inicial, o vilão argumentou dizendo que o outro grupo pode já saber que o mensageiro entrou em contato com o departamento de consultas. Eles devem terminar isso rapidamente. Por isso ela deve confiar nele. Vendo seu olhar confiante, ela acabou deixando ele participar do ataque.
Enquanto isso, no edifício de albergues, uma garota chamada Melody corria como estivesse fugindo de alguém, ao mesmo tempo que reclamava que o departamento de consultas não tomou ação após a entrega da carta. Ultimamente ela também tem sentido como uma criatura aterrorizante estivessem observando ela, depois de verificar que ninguém estava atrás dela. Ela abriu a porta e ficou chocada com o que viu. O Roel estava no seu aposento esperando por ela. O motivo disso foi porque nessa manhã, ele recebeu uma mensagem do departamento de consultas, e confirmou-se que Melody foi quem entregou a carta. Levantando da cadeira, ele se aproximou dela, perguntando se é possível que Cher esteja sendo vigiada pelo ocultismo demoníaco. Ele está nesse lugar para proteger elas, ao ouvir o nome da sua amiga. A garota derramou lágrima enquanto dizia que sabe que a Cherry deve estar na academia. Elas já se comunicaram antes, e ela sempre respondia, mas ela não consegue encontrá-la. Tranquilizando ela, Roel falou que ela é muito corajosa. O que ela fez não foi em vão. Ele é o único nesse lugar, mas centenas de pessoas estão ajudando por trás. Ele trabalhou muito duro para que esta missão tenha êxito, então ela deve confiar nele e acreditar que eles podem protegê-la. E estão determinados a vencer o mal e defender a justiça. Ouvindo suas palavras de conforto, a garota começou a derramar ainda mais lágrimas, mas diferente de antes agora era de felicidade. Finalmente ela não estava sozinha. Ela sente como se estivesse sendo vigiada também. Por isso ela estava tão assustada, mas cada vez que ela lembra dos pais de Cherry, ela quer ajudá-los. Então quando ela ouviu que estava sendo protegida, e que o Roel trabalharia junto com ela para encontrar o culpado de tudo, ela finalmente se sentiu aliviada, e acabou dormindo depois de passar muitas noites sem conseguir fechar os olhos. Depois de colocar ela para dormir, Roel decidiu descansar também. Agora que ele tem esse cadeado do esconderijo do Macaron, ele acredita que nada dará errado. Macaron é um grande criador de objetos malditos. Ele criou esse esconderijo para se esconder de seus inimigos. Ao fechar o bloqueio, que está disfarçado de elemento decorativo, ninguém poderá encontrá-lo. Depois de envelhecer, ele usou isso para espionar mulheres enquanto tomavam banho. Mas isso já é outra história. Quando o usuário coloca energia maldita no bloqueio e clica para fechá-lo, o corpo do usuário ficará preso em um pequeno espaço independente dessa dimensão. Restrições. O usuário não pode se mover a grandes distâncias, e não pode haver qualquer fluxo de energia maldita no espaço. Roel gastou 200.000 pontos para adquirir esse artefato, e após ativar o cadeado, ele foi em direção do seu alvo. Ao mesmo tempo, no culto demoníaco, um dos criminosos reclamou do fato da Melody ter enviado uma carta ao departamento formado pelo portador do Anel Azul das Rosas. Isso significava que uma grande entidade acordará em breve. Qualquer ameaça potencial deve ser cortada pela raiz, independentemente das forças internas ou externas. Por entender isso, o Matthew decidiu cuidar disso o mais rápido possível, mas antes dele partir, seu líder disse que ele deveria ser mais cuidadoso. Passaram-se 400 anos desde a última aparição, a grande entidade acordará em breve. Eles não querem que a história se repita. Num momento tão crucial, eles devem descartar qualquer incômodo. Por isso ele deve continuar vivo. O ancião também explicou que o Antônio, o diretor da Academia da Santa Freia, é um sobrevivente do incidente de 4 séculos atrás. Ele é um grande problema. Por isso seu servo deve ser livrar dos incômodos sem chamar a atenção dele. 3 dias depois, Matthew passou esse tempo vigiando a Melody, mas nada parecia fora do comum. Devido a isso ele começou a acreditar que o departamento de consultas não se envolverá no assunto, e ela não terá que procurar mais ninguém após esta noite. Por que eles irão procurar por ela? Enquanto dizia isso ele revelou seu rosto deformado. Em seguida ele se transformou em uma névoa negra e entrou no aposento da garota passando pela abertura debaixo da porta. Entrando no quarto, ele voltou para sua forma normal e começou a procurar pela garota. E viu ela dormindo na cama. Encontrando sua presa, ele deu um sorriso e foi em direção dela com passos leves. Mas antes de entrar no quarto, uma mão agarrou seu ombro de repente e sussurrou no seu ouvido que estava o esperando. E antes de conseguir pensar no que fazer, seu braço foi congelado. Naquele momento de desespero, ele percebeu que tinha que escapar antes que todo o seu corpo se torne gelo. Então, para sobreviver, ele arrancou seu braço. Se ele demorasse mais alguns segundos para tomar essa atitude, todo o seu corpo teria congelado. Vendo seu inimigo agonizando de dor, Roel, com um sorriso assustador, comentou que ele não precisa aguentar isso, ele pode gritar se quiser, ele gosta de ouvir seus gritos. Na montanha atrás do campus, a Lily ativou a pedra gêmea. Enquanto pensava consigo mesma que as pedras gêmeas crescem em pares, após se separarem, o usuário precisa introduzir energia maldita em uma, para que a outra reaja, e como parecia que a batalha na caverna começou, ela chamou seus subordinados para entrar em ação.
Enquanto isso, no edifício da terceira área de albergues, o Matthew falou em tom de ameaça, que atacar um membro do corpo docente viola as leis e as regras da academia. Ele é apenas um professor que está patrulhando a área. E sentiu um fluxo estranho de energia demoníaca. Por isso ele veio dar uma olhada, e acabou sendo atacado por um estranho. Após dizer essa mentira, ele perguntou por que o Roel estava se escondendo nesse lugar. Ele estava tentando ganhar tempo, para que sua ferida esteja estável antes de desferir o golpe final. Percebendo sua intenção, o vilão perguntou se ele tem alguma prova para provar que é um membro do corpo docente, achando que ele mordeu a isca. O Matthew respondeu que tem seu crachá no bolso. Ele é o chefe do departamento de informação estudantil, fingindo de bobo. O Roel disse que pensou que ele era um membro do ocultismo demoníaco que veio assassinar a Melody. E como isso era um mal-entendido, ele comentou que vai curá-lo imediatamente. Vendo Roel convocando seu cajado, ele ficou chocado. A energia vital do estudante é muito abundante. A maioria dos métodos de cura tem suas limitações. E curar através da substituição de energia vital é bem difícil. Para se acalmar, ele tentou diminuir o Roel dizendo que ele é apenas uma criança, um garoto habilidoso que não tem experiência na vida real. Em seguida ele pensou consigo mesmo que o garoto estava em pânico mesmo que ele apenas o tenha intimidado um pouco, e que o pirralho deve ser um bom curador por usar um método de alta classe. Após se acalmar, Matthew falou para o Roel que isso parece um mal-entendido. Ele deveria tratar primeiro do seu ferimento com tratamento de emergência. Seu plano era ceifar a vida do garoto. No momento que ele estiver curado, vendo Roel ativando sua magia, ele pensou que seu plano era um sucesso. Percebendo que tinha enganado seu inimigo, Roel deu um sorriso. Sob a luz da lua, o rosto do Matthew começou a se petrificar. Confuso com a situação, ele perguntou o que estava acontecendo, apesar de não entender que tipo de habilidade seu inimigo usou. Por sorte, ele reagiu a tempo. Caso contrário, metade do seu rosto não teria sido o único ponto que se transformaria em pedra. E para não ser capturado, ele pulou da janela quebrando o vidro e caindo do terceiro andar. Apesar dele estar fugindo, Roel não se apavorou. Ele olhou para seu inimigo com um olhar calmo e declarou que ele não podia escapar dele. Sentindo uma aura aterrorizante, o criminoso olhou para trás e viu uma criatura assustadora se movendo em sua direção para socar sua cara. Pensando rápido, ele conseguiu desviar por pouco, e o ataque do Grandar causou uma cratera no chão. Mesmo desviando do ataque, o impacto foi forte o suficiente para ferir seus órgãos internos. O criminoso percebeu que nesse passo, ele morrerá. Ele não tinha escolha a não ser usar aquilo, a invocação demoníaca. Ao ativar sua técnica, sangue explodiu do seu peito, e uma criatura roxa saiu de dentro do seu corpo. Vendo essa cena bizarra, Roel percebeu que seu inimigo estava convocando uma criatura com seu sangue, e que ele será um oponente difícil. E cheio de confiança, Matthew declarou que vai matar ele primeiro e depois vai torturar a menina. Terminando de dizer isso, ele atacou seu inimigo. E na maior facilidade Roel desviou das mandíbulas do demônio. Sussurrando em seu ouvido, o Grandar disse que essa aberração é uma projeção de um demônio. E o Prota perguntou quão forte é comparado com o monstro marinho que eles mataram. E o Grandar respondeu que comparado com o demônio do fragmento da história, essa criatura é um lixo. Essa sua resposta fez o Roel ficar confiante, e sem nenhuma dificuldade, ele destruiu o monstro com um único soco. Essa cena surreal deixou o criminoso chocado. Ele ficou paralisado sem conseguir acreditar no que estava vendo diante dos seus olhos. E sem ter tempo para reagir, ele levou um socão no rosto. O golpe foi tão forte que ele desmaiou com um único soco. E com um olhar gelado, o Roel declarou que já que ele não morreu, ele deve se preparar para morrer no campo de execução. O criminoso recuperou sua consciência e começou a implorar pela sua vida. Para sobreviver, ele até revelou informações do ocultismo demoníaco, dizendo que pertence à seita do sacrifício de sangue, e ela é apenas um pequeno grupo que não se compara com grandes organizações, e ela está planejando algo grande, assim como aconteceu há 400 anos. No momento que ele revelou isso, a barriga dele começou a inchar, e logo em seguida explodiu. Naturalmente Roel ficou irritado ao ver o ocultismo demoníaco ceifando a vida da sua presa na frente dos seus olhos, mas ao ver a floresta pegando fogo, ele deixou essa raiva de lado, já que as coisas estavam ficando sérias no lado da Lilian também. No jogo, o demônio interior de Lilian emerge após testemunhar uma cena na masmorra. Ela estava em perigo, por isso ele se apressou para ajudar ela. Enquanto corria em sua direção, ele se encontrou com o herói vomitando em um balde. Sem entender a situação, ele perguntou o que estava acontecendo, e o herói explicou que os estudantes do departamento de segurança são muito fortes. De 28 ocultistas demoníacos, 3 foram presos. Os outros foram mortos. Não há acidentes e ninguém ficou ferido, mas esses ocultistas demoníacos eram muito desagradáveis. Eles tiveram que abrir seus baús para realizar o feitiço do sacrifício, e vasos sanguíneos que pareciam tentáculos brotaram deles.
E devido a essa cena nojenta, os alunos começaram a passar mal. Mudando de assunto, Roel perguntou onde estava a Lilian, e ele respondeu que ela ainda não saiu da masmorra, e ela ordenou que ninguém fosse atrás dela. Ao ouvir isso, o vilão lembrou que no jogo, Lilian sofreu mais do que qualquer outra pessoa da academia. Ela conhecia alguns que morreram no incidente da masmorra sangrenta. Por ter visto a dor que ela sentiu nesse acidente, ele decidiu evitar que ela passe por aquilo, e correu em direção da entrada da masmorra, mesmo o herói tentando impedir ele devido à ordem da Lilian. Ele ignorou Paulo, e entrou na masmorra, e lá dentro, ele viu uma cena muito triste. A Lilian estava de frente com o cadáver da sua amiga se perguntando por que isso aconteceu. Ela achou que a Sherry tinha ido para casa e vivido sem preocupações. Ela tinha prometido visitar sua amiga na casa dela quando estivesse de férias. Mas agora ela não poderá cumprir sua promessa. Essa tristeza que inundava seu coração era tão grande, que fez ela sentir muito ódio. Ela não conseguiu proteger sua amiga. Percebendo que ela não estava bem, Roel tentou confortar ela, mas ela mandou ele deixar ela sozinha, sabendo que ela não estava bem. Ele implorou para ela não ficar nesse lugar por mais tempo, e disse que todos estão preocupados com ela. Não é culpa dela tudo o que aconteceu no passado. O que ela precisa agora é proteger aqueles que ainda estão vivos. Segundo as últimas palavras de Matthew, isso não é tudo que a academia esconde, por isso ele precisa dela. Ao ouvir que tinha mais coisas acontecendo na academia, ela perguntou o que ele queria dizer com isso, e ao invés de explicar isso para ela, ele falou que usou alguns feitiços na batalha que têm ótimos efeitos colaterais. Devido a isso ele se sente mal, então seria melhor eles irem para outro lugar para discutir esse assunto. Ao ouvir ele dizer que precisa dela, ela se sentiu tocada, e envergonhada ela colocou a mão no rosto dele, enquanto sentia seu coração bater rapidamente. Ao mesmo tempo, ela percebeu que suas linhagens estavam ressonando uma com a outra. Isso significava que o Roel é seu parente de sangue. Por isso ela sempre se sentiu atraída por ele. Até o Prota ficou surpreso com essa descoberta. Ele não sabia que ela era sua parente. Em seguida ele ficou preocupado. Se isso for descoberto por outras pessoas, a Lilian estará em perigo. Enquanto eles ficavam surpresos com essa descoberta, o anel preto de rosas no dedo do vilão começou a brilhar. Vendo isso ele teve um mau pressentimento, e tentou ficar perto da Lilian. No mesmo momento ocorreu uma explosão de luz. Depois, ao abrir os olhos, Roel se encontrou no meio do incêndio, e ficou irritado com a situação. Agora não é o melhor momento para fazer uma translocação. Ele não sabia há quantos anos atrás ele estava, e nem onde a Lilian estava. Ele ainda está surpreso por descobrir que ela também tem o sangue do rei escolhido, e de alguma forma, ela é uma parente próximo, como se fosse sua irmã. Devido a isso, ela também foi absorvida neste fragmento da história. Mas como ele não conseguiu segurar a mão dela, ela foi transportada para uma área diferente. Enquanto pensava no que fazer, apareceu várias janelas do sistema, alertando que os sinais de ativação da habilidade de linhagem foram detectados. A ativação do sistema da linhagem estava em andamento. O estado de testemunha também foi ativado, e também um texto dizendo que chamas crepitantes em uma sala cheia de livros que se incendiou. O desejo devora os sonhos, e os fragmentos que caem fazem soar o gongo de guerra. A contagem regressiva para o estado de testemunha era de 239 horas e 22 minutos, e a pontuação atual dele era baixa. Vendo essas janelas, Roel ficou irritado com mais uma introdução inútil, mas diferente das outras vezes. Agora ele tem o dobro do tempo do normal, e isso talvez seja porque não tinha só ele nessa missão. Deixando isso de lado, ele deu uma olhada ao redor, e ficou surpreso ao ver vários cadáveres esparramados pela floresta. Pelo que ele podia ver, ele estava em uma era onde o culto demoníaco ceifava a vida das pessoas em plena via pública e simplesmente deixavam os corpos no chão, como se estivesse desafiando publicamente a igreja. Ao mesmo tempo que pensava nisso, ele viu uma carta debaixo do corpo de um figurante, e por algum motivo estranho, ele sentia que devia dar uma olhada. Então, sem hesitar, ele abriu a carta, e viu um texto cumprimentando o santo mensageiro, e dizendo que a filial Leinster da Associação de Heróis Santos está agora em perigo iminente. Ao ler isso ele entendeu que a carta estava falando da Associação de Heróis Santos, a seita religiosa que acredita na deusa mãe, e que as pessoas que os mataram também eram do ocultismo demoníaco. Resumindo, isso era uma luta interna entre o ocultismo demoníaco. Esta carta confirmou que eles estavam no ano 612, na Terceira Era. Durante a Segunda Guerra Mutante, ele também descobriu que estava próximo a Leinster, o reino da academia. O ocultismo demoníaco organizou uma revolta em Leinster, mas o personagem principal dessa revolta não é a Associação dos Heróis Santos, mas a Organização da Salvação Fraternal. O ocultismo demoníaco não está necessariamente do lado deles.
A organização dos heróis santos é um ocultismo demoníaco que deseja que as 6 calamidades purifiquem o mundo e guiem todos de volta a Deus a Mãe. O prota acreditava que a Associação da Salvação Fraternal não é fã das 6 calamidades. A Organização da Salvação Fraternal quase tomou toda a cidade Leinster. Graças a um objeto sagrado, as tropas da cidade e os residentes sobreviventes retiraram-se para a Academia Santa Freia e ativaram os mecanismos de proteção na cidade. Depois disso, a Associação da Salvação Fraternal mudou temporariamente seu foco. Eles foram atrás do ocultismo demoníaco que se recusou a obedecê-los. A Organização dos Heróis Santos foi a primeira a cair e sofreram grandes perdas. Roel decidiu entrar na cidade agora, tanto para cumprir a missão quanto para procurar Lilian, mas ele sabia que a academia também enfrenta grandes dificuldades, por isso ele tinha que evitar se envolver na guerra enquanto vai em direção à cidade. No portão leste da cidade, Roel apareceu diante do guarda, dizendo que quer falar com Bradley. Ele é Roel Ascart, o santo mensageiro da Associação dos Heróis Santos. Após alguns minutos ele se encontrou com a pessoa que estava procurando, e o homem de meia idade, o líder da seita, explicou que a Associação da Salvação Fraternal usou um método desconhecido para invocar soldados de armadura negra e sacerdotes de capa negra. Eles parecem humanos, mas não são. Não aparecem durante o dia, mas saem em grupos quando anoitece, e murmuram palavras estranhas entre os dentes. E aqueles que os ouçam com sorte têm fortes dores de cabeça, no pior dos casos, enlouquecerão. Por isso os guardas de Leinster já se retiraram para a academia. A Associação da Salvação Fraternal está focada em seu inimigo, que é a Organização do Herói Santo. O ancião também explicou que seus espiões já informaram ele que o santo mensageiro foi assassinado no caminho para essa cidade. Então ele quer saber qual é a identidade do prota. E o vilão disse que não é o tipo de idiota que morre no meio do caminho. Ele é o Roel, o santo mensageiro do conselho. Ao mesmo tempo que falava isso, ele pensava consigo mesmo que graças a Deus, ele não interpretou o mensageiro morto, mas assumiu outra identidade, não acreditando nele. O chefe perguntou quem o enviou do conselho. Ele mesmo não pediu assistência do conselho ainda. E o vilão respondeu que o conselho decidiu unanimemente transferir ele para essa cidade desde o porto de Dobra Dupla. Ele é um santo mensageiro especialmente designado. E pelo visto, ainda não chegou a carta do conselho. Por isso o velhote não reconheceu ele. Ao ouvir ele falando do porto de Dobra Dupla, o chefe da Associação de Heróis pensou consigo mesmo que esse lugar é onde o mensageiro divino descansa. Apenas os superiores da associação sabem disso. É o lugar onde os crentes da deusa mãe fazem peregrinação. Se o Roel veio do porto de Dobra Dupla, é quase certo que tem um alto nível no conselho. Para confirmar sua identidade, o Roel disse que apesar de não saber quem ele é, o velho deve reconhecer essa aura. Terminando de dizer isso, ele invocou uma aura branca na mão, e revelou que essa é a bênção que o mensageiro divino deu a ele. Vendo isso, o chefe levantou da cadeira surpreso, falando que reconhece essa aura. Essa é a aura do mensageiro divino da deusa mãe, que descansa no abismo oceânico. E em seguida ele pediu desculpas pelo seu mal-entendido. Com tudo resolvido, Roel ordenou que o velhote guiasse ele. Enquanto isso, dentro das muralhas da cidade, os guardas comentavam que 3/4 de Leinster foram tomados. Apenas o Palácio Vuster no leste da cidade permanece sob o controle da Associação de Santos Heróis. Eles não podem enfrentá-los em combate direto, nem podem estender muito a linha de batalha. Suas tropas estão diminuindo por lutarem dia e noite. Enquanto isso, a Associação da Salvação Fraternal pode descansar durante o dia e deixar a batalha para os monstros à noite. Aqueles caras têm uma vantagem grande sobre eles. Vendo a guerra acontecendo no lado de fora do portão, Roel perguntou se essas são as criaturas das quais o velhote falou, e em seguida ele pulou da muralha, e no momento que pousou no chão, ele ativou sua magia de cura, e curou todos ao seu redor. Vendo os soldados confusos com o que estava acontecendo, Roel revelou que é o santo mensageiro. Ele veio para dar assistência para Leinster sob o comando do conselho. Ele salvará seus irmãos e irmãs de todo o sofrimento. Terminando de dizer isso, ele invocou uma espada gigantesca de gelo, e declarou que está na hora dos crentes se renderem. Eles devem proteger a glória da deusa mãe. Para isso, um grande milagre desceu dos céus. Seus sujos murmúrios não chegarão mais aos seus ouvidos. Nessa noite, desde o momento em que ele apareceu, a deusa mãe estará protegendo seus fiéis. Todos devem seguir ele por trás. Após falar isso, ele balançou a mão e fez a espada de gelo destruir todos os monstros no seu caminho. Vendo essa cena surreal, os figurantes ficaram chocados, e dando um sorriso de irritação, Roel comentou que já é ruim o suficiente ser transportado subitamente para um trecho da história. E agora ele tem que enfrentar um grupo de monstros desagradáveis. Isso deixa ele muito furioso. Para desabafar essa sua raiva, ele decidiu eliminar todos eles.
Enquanto isso, um dos subordinados da Associação da Salvação Fraternal também estava furioso, sem saber o que diabos está acontecendo, e nem o porquê os lacaios da deusa mãe enlouqueceram. Ele só sabe que o mensageiro divino da Associação de Santos Heróis atraiu o olhar da deusa mãe. Por isso eles eliminaram há muito tempo o santo mensageiro. Então não devia existir nenhum santo mensageiro. Se acalmando, ele falou para seus servos se a outra associação se preparou para isso, eles devem informar ao mestre. Voltando para o campo de batalha, o velhote elogiou Roel por ser muito poderoso, e agindo de forma modesta, ele falou que não fez nada demais. Os soldados que arriscam suas vidas são os verdadeiros heróis. Enquanto dizia isso, ele ouviu os soldados dando viva para ele. Com essa sua ação, ele ganhou a confiança do velho e causou um grande alvoroço. Isso definitivamente chamará a atenção da academia e de Lilian. O atributo de energia da coroa só pode proporcionar resistência contra os murmúrios que enlouquecem as pessoas. Não influencia a força dos soldados de armadura negra, nem dos sacerdotes de capa negra. Embora ele tenha mudado temporariamente as coisas, a Associação de Santos Heróis ainda terá que pagar um alto preço essa noite. Eles são apenas um culto demoníaco contra outro. Ambos merecem morrer, mas ele ainda tinha que fazer uma aparição. Após decidir seus próximos passos, Roel falou para o velhote que os crentes leais protegeram a glória da deusa mãe. As almas desses soldados devem ter retornado aos braços da deusa mãe. E o líder da organização do Herói Santo declarou que eles não temem a morte. Ouvindo isso, o vilão mudou de assunto e perguntou qual é a situação na academia. Há alguém da Associação de Intelectuais da Noite. E o líder respondeu que há dois deles, o aprendiz, Astrid e também o guarda Antônio, estão esperando reforços. Ao ouvir o nome do guarda Antônio, Roel pensou consigo mesmo que não esperava que o diretor da academia fosse o guarda. Ele deve garantir que Bradley não saiba o que ele está planejando. E para isso, ele disse por velhote que esses membros da Associação de Intelectuais da Noite podem servir eles, especialmente quando a Associação de Salvação Fraternal está crescendo e se tornando uma força a ser considerada. Eles devem procurar os detalhes de contato deles para fazer um acordo com eles. Sob o céu noturno, a Lilian, no meio de vários cadáveres, com um olhar sem vida, se perguntava onde estava o Roel, e se culpava por ter intervido naquele momento, e ter feito eles serem jogados nesse lugar. Foi o seu desejo que colocou seu irmão, a quem acabou de reconhecer como tal, em uma situação tão grave. Ela se culpa por isso. Para se redimir, ela decidiu encontrar o Roel o mais rápido possível. Enquanto pensava nisso, um exército de mortos-vivos cercou ela, mas sem nenhuma preocupação, ela partiu para cima deles, e com apenas um movimento seu, ela eliminou dezenas de zumbis. Apesar das palavras murmurantes pronunciadas por esses monstros serem irritantes, não funcionavam nela. E como Roel é seu parente de sangue, ela acreditava que ele também deveria ser capaz de se defender desses monstros. Mas ele saiu recentemente de uma batalha contra ocultistas demoníacos, então sua resistência deveria estar baixa. E isso preocupava ela. Por isso a prioridade deles agora é se reunirem. O melhor método é fazer com que outras pessoas espalhem a palavra sobre sua localização. E a maneira de garantir isso é eliminando seus inimigos. Por isso ela decidiu continuar os eliminando até que todos saibam da sua existência. Enquanto isso, na academia, uma bela mulher, chamada Astrid, perguntou ao jovem Antônio se alguma coisa estava acontecendo lá fora, e ele respondeu que chegou um mensageiro sagrado da Associação de Heróis Sagrados chamado Roel. Ele está liderando a organização do Herói Santo para lutar contra a seita da Salvação Fraternal. Ao ouvir o nome do Roel, a mulher comentou que sente uma aura familiar, e se perguntou se é ele, olhando para sua mestra com um olhar triste. Antônio explica que o sábio é uma figura importante na Associação Noturna de Intelectuais. Poucos conhecem sua verdadeira identidade. No entanto, após um grande incidente, um traidor da Associação Noturna de Intelectuais veio à luz, e a identidade de Astrid foi revelada. Isso provocou a catástrofe que está acontecendo agora. Na sede da Associação de Heróis Sagrados, Roel declarou que eles protegeram a glória da deusa mãe na batalha de ontem. Eles demonstraram sua devoção com suas ações, e fizeram recuar aqueles imundos que blasfemavam contra a deusa, e a Associação de Salvação Fraternal foi desfeita em grande parte. Enquanto dizia isso, ele pensava consigo mesmo, que ontem ele matou muita gente, incluindo os ocultistas demoníacos tanto do seu lado como do outro. No entanto, todos eles eram bucha, e o meio que ele levou a esse fragmento de história foi o Anel Negro de Rosas, que era de Astrid, também conhecida como a Sábia. Não forneceu ajuda direta aos seus aliados. Provavelmente, essa é a razão pela qual sua classificação é baixa. Ele precisa usar outros métodos para subir sua classificação.
colocando seu plano em prática. Ele disse para os figurantes que há muitas pessoas nesta cidade que estão perdidas e sem lar, e devem estar esperando que eles os salvem. Por isso ele vai espalhar seu nome por todo Leinster, para que cada um dos seus inimigos saibam que o mensageiro sagrado da deusa mãe chegou. Ao ouvir seu discurso, os figurantes animados gritaram seu título. Terminando sua atuação, Roel pensou em sua mente que eles fizeram um grande alvoroço à noite. A Associação de Heróis Sagrados ganhou batalhas contínuas. Se a Academia da Santa Freia abrir suas tropas aqui para trabalhar com eles, a Associação de Salvação Fraternal vai ser encurralada, e eles terão a oportunidade de acabar totalmente com a Associação de Salvação Fraternal, mas a Academia não enviou nenhuma de suas tropas. Então deve haver alguma razão pela qual o sábio e o guarda não podem sair da academia. E também há a questão do que os altos comandos da Associação de Heróis Sagrados pensam. Ele não sabe por que eles insistem que seus membros fiquem de prontidão nesse lugar. Isto não se explica a menos que a filial de Leinster tenha sido abandonada desde o princípio. No entanto, deve haver uma razão lógica por trás deles para iniciar a guerra. Esse desastre definitivamente aconteceu por uma razão. Atualmente, um nome na Associação de Heróis Sagrados que atrai a maior atenção é o Rei da Feitiçaria, o sacerdote Maxiel, que também é o atual diretor da Academia de Santa Freia. Por isso Roel sentia que algo não está certo. Não é possível que ele não tenha ouvido falar de uma figura tão poderosa. Uma rebelião em grande escala ocorreu em Leinster. Se tudo seguir como esperado, ele provavelmente voltará para essa cidade. Ao mesmo tempo, em uma certa mansão, um ancião não gostou da chegada inesperada de um Ascart na cidade de Leinster. Ele não queria que ninguém atrapalhasse seus planos. Devido a isso, ele decidiu cuidar pessoalmente de todos esses contratempos. Enquanto Roel dormia, ele acabou tendo um pesadelo, e se encontrou em um lugar estranho, mas por ter passado por algo similar antes, ele percebeu que essa é a residência do Deus primordial neste fragmento de história. E ficando deslumbrado com a vista, ele entrou no castelo, e ficou surpreso com o que viu. Uma linda garota dos olhos vermelhos e cabelo prateado estava sentada em um trono. Como já estivesse esperando pela sua chegada, a garota abriu os lábios, e o chamou de herói e disse que eles finalmente se encontraram. Em seguida ela se apresentou, dizendo que seu nome é Artasia, a rainha das bruxas. Ouvindo seu título, Roel ficou surpreso. Bruxas é um termo levado muito a sério. Há poucas bruxas, e elas não gostam de estar em grupos. Por isso não são consideradas uma raça. No entanto, na Era Primordial, elas tinham um status considerável. Em comparação com outras raças, eram menos populares entre os humanos. Deixando essa sua curiosidade de lado, ele perguntou por que ela o chamou de herói. E ela respondeu que ele é o herói que libertou ela da morte eterna. Ele partiu de uma terra distante para resgatar ela. Terminando de dizer isso, as pupilas dela se transformaram em corações, e apontando o dedo para ele, a rainha das bruxas pediu para ele revelar seu nome. Mas quando ele estava prestes a revelar seu nome, a Peitra interrompeu ele, falando para não dizer. Ao ouvir a voz da deusa, ele recuperou a consciência, e disse que se chama Roy. Ouvindo seu nome, a bruxa acreditou nele, e falou que agora que eles terminaram com as apresentações, é hora de um encontro para eles se conhecerem melhor. Ao ouvir ela chamando ele para um encontro, Roel ficou surpreso. Ele não esperava ser chamado para sair por uma bruxa. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do vilão Talarico, deixe o like. E por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 140 mil inscritos. Vocês são fera, valeu mesmo por todo o apoio, partiu para os 150k.